Meus irmãos, procurando na Bíblia um pai que fosse modelo, para trazer a mensagem de hoje, que eu quero falar sobre o Dia dos Pais, a qual nós comemoramos hoje. Não deixar essa data em branco, mas lembrarmos dela na mensagem, na ministração. Há muitos pais na Bíblia que foram bons, excelentes pais. Temos exemplos de pais que fracassaram, que não tiveram êxito como pais. Mas vendo vários pais, lembrei-me de José, foi um bom, excelente pai. Mas o modelo assim, extraordinário como modelo de pai, eu encontro aqui em Lucas capítulo 15, versículo 11, a qual fizemos a leitura. E o tema desta mensagem é o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo, conforme nós lemos os versículos. Então, um pai, gente, ele é um preparador. Eu vejo um pai como um técnico que nos ajuda a enfrentar desafios. Pai não é apenas quem dá alimento para a criança sobreviver, existir. Pai é alguém que prepara os seus filhos para a realidade, para um mundo difícil, para as tempestades. Jesus ele foi um grande, excelente discipulador, porque ele preparou os seus discípulos para as dificuldades. Ele mesmo advertiu, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas Jesus advertiu eles e preparou eles para como fazer, como se portar diante das crises e da dificuldade. Então o pai ele empenha um grande, excelente papel. Então de Gênesis a Apocalipse eu estava procurando um pai e buscando na palavra de Deus uma base para esse sermão, para essa mensagem, para essa pregação. Então lembrando, gente, que pai também não é aquele que gera. Há pais que geram e abandonam. Mas pai é quem gera no coração, quem gera na alma. Pai também é quem ama, quem cuida, quem defende, quem sustenta. Jesus teve um pai adotivo, que foi José, né? Mas essa noite vamos usar o pai do pródigo, e vamos chamar isso como o pai do pródigo. Não tem nome, não é mencionado o nome, ok? Agora então, por que o pai do pródigo? Porque esse filho, gente, ele falhou, o filho dele falhou. E como é que esse pai reagiu, como esse pai recebeu, como foi a atitude desse pai com o filho que fracassou? Todos nós, como filhos, também fracassamos. Como filho de Deus, nós fracassamos. Nossos filhos têm falhas, nossos filhos não são perfeitos, como também os pais não são perfeitos. E como é que foi a atitude desse pai? Então esta mensagem que eu quero trazer nesta noite, comparar e compartilhar com vocês, ok? Às vezes o pai parece que até nem entende os filhos, ou às vezes os filhos parecem que não se dão a compreender. Uma certa vez eu li como um filho vê o seu pai. E aí descreve, quem escreveu isso, diz que aos 7 anos o pai é um sábio, o pai é um gênio, sabe tudo. Aos 14 anos, parece que o pai se engana em certas coisas. Aos 20 anos, o pai está um pouco defasado, atrasado em suas teorias. Ele não é dessa época, não é da nossa época. Aos 25 anos, o pai não sabe nada, está condenado decididamente, o pai não sabe nada. Aos 35 anos, com a minha experiência, meu pai nessa idade seria um milionário. Aos 45 anos, o melhor é falar com o velho. Ele sabe o assunto, quem sabe, ele tem uma ideia melhor. Aos 55 anos, que pena o velho ter morrido. O meu pai sempre foi um gênio, um sábio. Como lamento tê-lo compreendido tão tarde. Aos 60 anos, o meu pai foi sempre um gênio, é um sábio. Como lamento ter perdido. É tarde demais. São fases na vida, gente, que a pessoa vai aprendendo. Escreveu Glenn Weller, ele escreveu: uma criança provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre algo de Deus no seu próprio pai. Fazendo uma análise detalhada do texto, que nós lemos aqui, de Lucas capítulo 15, nós concluímos que ele tinha mais motivo de sobra para nunca ter saído de casa do que para se rebelar e ter saído de casa. Esse filho, que a Bíblia chama, alguém trouxe o título de pródigo, na Bíblia não tem, a não ser no subtítulo ali, que foi inserido depois, mas esse filho chamado de pródigo, ele não tinha razão nenhuma, ou motivo nenhum para sair de casa.
Querem ver uma coisa? Primeiro deles, a maior prova que isto é uma verdade, é que ele diz, quando toma a decisão de voltar para casa, diz, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e vou pedir perdão. Ele tinha certeza, ele conhecia o coração do pai, que o seu pai era um bom pai, era um bom coração. Então, se o meu pai tem um bom coração, por que eu vou sair de casa? Qual é a razão que vai me tirar, fazer sair de casa se eu tenho um bom, excelente pai? Segundo, ele tinha uma casa para onde voltar todos os dias. A razão para ele nunca ter saído de casa, ele tinha uma casa aonde pudesse voltar para todos os dias. Terceiro, ele tinha também um campo cheio de novilhos, tinha propriedade, ele tinha bens, não tinha necessidade de sair de casa. Quarto, ele tinha empregados ao seu serviço, ele não precisava fazer o trabalho o mais pesado, tinha trabalhos, tinha empregados, tinha servos. E quinto, ele tinha também acesso a boa música. A Bíblia diz que quando ele volta, o pai manda fazer uma festa, manda trazer música, ou seja, tinha tudo de bom dentro de casa. Há muitos que pensam, fora de casa é melhor. Porém, são nas dificuldades da vida que as pessoas percebem como a casa do pai é boa. Como é bom estar na casa do pai. Nenhum pai, meus queridos, nenhum pai com o perfil e caráter do pai do filho pródigo, pensa em gerar um filho, gerar alguém que se transforme num filho para ser um rebelde na sociedade, para ser um alcoólatra, um viciado, para ser um traficante, para ser um criminoso, um assassino, um estelionatário. Nenhum pai pensa em ter um filho, em gerar um filho para produzir um elemento assim para a sociedade. Ninguém que é pai. De uma maneira estarrecedora, em 2002, saiu na imprensa, em todo o Brasil, uma notícia que chocou o Brasil, mexeu com os brasileiros. Foi uma jovem universitária, filha de um casal de classe média alta, que ela planejou com o namorado a morte dos seus pais. Enquanto que o namorado e o irmão do namorado assassinavam o casal a golpes de paulada, a filha guardava os criminosos em uma outra parte da sala. Então nenhum pai, por mais ignorante que seja, cria filhos para se transformar nos seus próprios assassinos. Meus amados, eu já encontrei muitos pais questionando, aonde eu errei com o meu filho? No que eu falhei com os meus filhos? Pais que se indagam, que se perguntam, no que foi que eu falhei? Aonde foi o meu erro? No que eu fracassei para o meu filho ser assim? Agora, meus amados, é a responsabilidade que cada um de nós temos. Por exemplo, esse pai, ele agiu de uma maneira que ele deixou o seu filho tomar o caminho que quis. O pai não disse, não vou te dar o que tu pede, não aceito o que tu pede, tu não vai levar um centavo daqui. Não. Esse pai era um pai que era um pai amoroso. E nenhum pai pode tomar decisão alguma no lugar dos seus filhos. Nem o próprio Deus, irmãos. Nem Deus interfere na escolha do homem. A lei que Deus nos deu do livre-arbítrio deixa nós tomarmos as decisões, porém as responsabilidades das decisões, elas são nossas. Cada decisão tomada, que Deus deixa a gente, nós não somos um robô, uma marionete na mão de Deus, e a gente faz exatamente o que Deus quer. Você faz coisas, depois você chora, você arrepende, e você se volta para Deus, dizendo, Deus, misericórdia, porque nós temos a nossa liberdade de escolha de ir e vir. Então o próprio Deus deixa. Esse pai, ele permitiu o pai fazer o seu filho fazer o que ele queria. Mas eu entendo, irmãos, que nós, quando os filhos tomam uma decisão errada, o que nós devemos é ensinar, o que nós precisamos é orar, para que Deus dê aos nossos filhos sabedoria, discernimento na hora de tomar as decisões que são relevantes, são importantes na vida. Vamos lembrar de Sansão. O pai de Sansão planejou o melhor para o seu filho, mas as coisas não saíram como o pai de Sansão esperava. O filho tomou outros caminhos, outros rumos. O pai de Judas Iscariotes, criança, guri menino lá, Judas estava lá correndo, brincando, e o pai diz, com meu filho é maravilhoso, com meu filho é isso.
e começou a dizer a primeira palavra, dar os primeiros passos, como meu filho, mas jamais ele criou um filho para ser um traidor. Então um pai, ele não projeta, ele não deseja ter um filho para o mal, de maneira nenhuma, ou para que o seu filho se torne um fracasso. O pai de Saul, por exemplo, nunca imaginou que o seu filho teria aquele fim de orgulho, de soberba, desobediência tão grande a Deus, e depois acaba se suicidando. O pai de Manassés também não gerou um filho para tomar aquelas atitudes tão drásticas, tão cruéis, ao ponto de até mesmo assassinar um dos seus filhos, e oferecer um dos seus filhos a Moloque, sacrificando o seu filho. Por isso, meus amados, a parábola do filho pródigo vai nos ensinar isso, que nem tudo na família sai às vezes como planejamos. O pai do pródigo, ele é um exemplo, alguém que nós podemos voltar para casa, quando a gente se sente perdido, quando a gente falha, a gente pode voltar. Se a Bíblia diz, filhinhos não pequeis, contudo se nós pecarmos, nós temos um advogado no céu, nós temos alguém, o nosso Deus, ele é perdoador. E a parábola do filho pródigo, irmãos, é mais emocionante, eu creio, de todas as parábolas que na Bíblia são contadas. O livro de Lucas é um livro muito rico nas parábolas. E, na realidade, a parábola do filho pródigo não é a parábola de um filho esbanjador. Como nós comumente pensamos, já ouvimos, já lemos muito a respeito dessa parábola. Mas aqui o esbanjador não é o filho. Mas pasme, mas é o próprio pai que é um esbanjador. Não é o filho que está esbanjando. Mas nós vamos olhar e vamos ler e vamos perceber que esse pai é um esbanjador. O filho é esbanjador material. O filho é esbanjador de recursos. O filho é alguém que esbanja a sua saúde. Mas o pai, ele é um esbanjador de misericórdia. Ele é um esbanjador de perdão. É um pai que esbanja o seu amor, o seu zelo, ao ponto de causar no seu outro filho alguns desconfortos e até mesmo intriga dentro de casa. Então, quem é esbanjador nessa parábola vem ser o pai. E o foco da parábola ela não deve estar no filho, mas sim no pai. A parábola não está falando do filho, a parábola está falando do pai. O centro da parábola não é o filho menor, o filho caçula, o filho que saiu para outras terras. Mas o foco da mensagem está no pai. Por que não está no filho? Porque são dois filhos, não apenas um filho. Ok? Então a parábola fala de dois filhos, mas o foco está no pai. O filho mais moço não é exclusivo, o esbanjador, mas o pai que esbanja o seu amor, esbanja o seu perdão, os bens e recursos do filho mais velho, ele está usando em detrimento agora do filho caçula. Ok? O mais ferido deveria ser o pai, mas ele faz festa. Ele poderia ser um pai indignado, justo, correto, e o filho chegar maltrapilho e dizer para ele, bem feito, eu te avisei, eu disse que a tua vida ia se tornar uma miséria, agora está aí, aprende, miserável. Interessante que ele não recebe o filho assim. Mas a Bíblia diz que ele recebe o seu filho de braços abertos, e ainda faz uma festa para o esbanjador que não merece. Meus amados, é o retrato exatamente de um pai, que Jesus não está querendo apenas contar uma história, mas Ele quer revelar exatamente como é o Pai Celestial, como Deus é, como o Senhor nosso Deus é um Pai esbanjador de amor, de carinho, de misericórdia, de perdão, de afeto, de compaixão para com a raça humana, maltrapilha e longe e distante dele. É nisto que a parábola vai focar e ela vai estar trazendo, ok? Meus amados, o irmão mais velho aqui nessa parábola, referia-se a quem? Referia-se aos publicanos, aos perdidos. Quem era publicanos, não era quem trabalhava com publicidade. Os publicanos eram pecadores, consideravam os mais indignos e inimigos e traiçoeiros, porque eles cobravam os impostos dos próprios seus irmãos.
compravam o direito através de um leilão, e eles então adquiriam o direito de cobrar imposto dos seus irmãos. Eles compravam, pagavam para Roma, certo? E aí eles tinham o direito de explorar a praça de pedágio, certo? De cobrar o imposto, ICM, enfim, todas as cargas tributárias que havia na época, e havia muitos impostos na época. Havia imposto de circulação de mercadoria. Quando chegava uma carroça cheia de moranga, chegava ali os cobradores de impostos, olhava se tinha 80 abóboras ali, eles diziam, olha, tem 120 aí, pode passar. Diz ele, não tem, eles, é 120, pode passar e paga desse valor. Então havia, e os publicanos eram considerados a pior espécie para os judeus, porque eles eram judeus e cobravam dos próprios judeus. E Jesus está colocando, se referindo, aliás, o filho mais moço da parábola, como os pecadores e os publicanos. Mas o filho mais velho, Jesus estava se referindo e comparando aos fariseus, aos escribas, os legalistas, os que eram certinhos dentro da religião, dentro da estrutura da religião. Então, nas duas parábolas que Jesus conta em Lucas capítulo 15, que fala da ovelha perdida e fala da moeda perdida, é tão interessante, porque tanto a ovelha perdida, vai o pastor atrás da ovelha, e a Bíblia diz que procura até achar. A moeda que aquela mulher perdeu, um dracma, a Bíblia diz que a mulher procura, varre a casa, limpa, acende a candeia, acende a lâmpada, para encontrar, e a Bíblia diz que varre até encontrar. Aí agora a pergunta, e por que a terceira parábola, o pai também não vai atrás do filho, até encontrar, até achar o filho? Acho interessante, porque nessas três parábolas que consta em Lucas capítulo 15, é a única que o pai não vai atrás, em que alguém não vai atrás. E a pergunta, por que o pai rico não gastou a fortuna e não buscou o filho perdido? A resposta, meus amados, está na Bíblia. A resposta está no versículo 12, que nos diz, ali o versículo 12 fica então muito evidente, versículo 12, por que o pai não foi atrás do filho. A Bíblia diz assim, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não sei como está na tua versão, na versão da tua Bíblia, mas a minha diz assim, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Observe bem o texto que diz, repare bem a expressão, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. O que você entende entre repartir entre eles? O que você entende? O que nós entendemos? Só um que recebeu a herança? Entre eles é o quê? Irmãos, os dois. O irmão mais velho recebeu a parte dele? Recebeu. O caçula, o filho pródigo, recebeu a parte dele? Recebeu. Então o filho pródigo tem os seus bens, e o filho pródigo utiliza como ele quer. Agora, o filho mais velho que ficou em casa, ele tem ou não tem esses bens? É dele ou não é dele? Então o pai já não tem mais nada, porque o pai agora em vida entregou para cada um o que é seu. É interessante, meus amados, que a resposta aqui no versículo 12 nos diz que ele então repartiu a sua propriedade entre eles. Você pode grifar na sua Bíblia, marcar aí, entre eles. O pai já não tem mais. O pai já não tem mais, já não é mais o dono dos recursos. Então, no início dessa parábola, mostra que os dois receberam cada um a sua parte. Quem tinha o dinheiro era o mais velho agora. O pai não tem mais nada, porque o pai já entregou para os filhos em vida. O mais novo recebeu, torrou a grana, ficou sem nada, ficou pobre, foi viver na miséria. Quem tem dinheiro agora é o irmão mais velho. E esse irmão mais velho, ele podia usar o seu dinheiro para buscar o seu irmão mais novo. O dinheiro da família, uma vez que agora o filho mais novo perdeu o seu, agora todo o dinheiro, toda a riqueza estava agora com quem? Estava com o filho mais velho. Eu acho tão interessante que o perdão, irmãos,
que é o perdão da parte de Deus, que é o perdão gratuito, que é um perdão incondicional para o filho mais novo, que o pai está dando, ele pertence ao filho mais velho. O novilho gordo que o pai mandou matar, não é do pai, é do irmão mais velho. O dinheiro para a festa, que o pai pega, é dos bens de quem? Do filho mais velho. Não é mais do pai, porque o pai não tem mais. Por que o pai vai atrás do filho se o pai já não tem mais, os recursos já não lhe pertencem mais? E agora interessante, queridos, que embora essa festa seria financiada, essa busca do filho pródigo, seria financiada às custas dos recursos do filho mais velho. E o filho mais velho agora ele se ira com a situação, e ele se recusa a festejar com o pai. O pai faz uma festa com os bens e os recursos do irmão mais velho. Meus amados, nós precisamos de um irmão mais velho, diferente desse. Nós necessitamos de um irmão mais velho que pense diferente. Até falar nisso, na terça-feira nós começamos aqui um trabalho que eu acredito que já começaram a utilizar nos apriscos, amém? Terça-feira já começamos a utilizar nos apriscos aquilo que foi ensinado terça-feira. Gente, terça-feira tem mais, amém? Mais aprendizado, mais aprimoramento, certo? Ferramentas para nós utilizarmos, não apenas na igreja, mas no nosso dia a dia, e principalmente nos nossos apriscos, ok? Mas, meus amados, nós precisamos desse filho mais velho. E aí eu entendo, irmãos, que a aplicação que Deus está falando aqui, nesta mensagem, é que o filho mais velho é o próprio Senhor Jesus. Jesus, irmãos, é o nosso verdadeiro irmão mais velho, que Ele deixa os céus, veio habitar entre nós para buscar os irmãos mais novos e resgatar, trazer de volta para a casa do Pai. Porque lá no passado, em Gênesis capítulo 3, o ser humano pecou. A Bíblia diz em Romanos, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, nos afastamos, deixamos a habitação onde Deus tinha preparado para nós vivermos ali, estarmos ali, certo? Perdemos aquela comunhão que o homem tinha e possuía do andar com Deus e viver com Deus. O ser humano perdeu, não tem mais, não desfruta mais. O homem foi expulso do lugar onde estava. Agora Jesus, o irmão mais velho, ele desce de lá e ele vem até nós e ele vem para nos resgatar. Diferente desse irmão. Esse irmão não está nem aí para o irmão dele. Esse irmão, ele é alguém que deseja que esse seu irmão ficasse na miséria. Ele não se preocupa, e é nisto que formou toda uma estrutura religiosa entre os judeus, e eles rejeitavam, eles criavam entre eles objeção contra pessoas. Um judeu jamais entraria, por exemplo, na casa de uma pessoa que não fosse um judeu, porque consideraria imundo. Como o próprio apóstolo Pedro, quando vê aquela visão de animais sendo descidos em um lençol, e Deus naquela visão diz para ele, come, diz ele, não, eu jamais vou comer uma coisa que seja impuro, mas na realidade Deus repete aquela visão para que ele fosse à casa de um homem chamado Cornélio, que não era um judeu, para estar lá, para receber do Senhor o plano que Deus tinha, para alcançar a humanidade. Meus amados, os fariseus, os escribas, eles rejeitavam. Eles achavam que somente eles eram dignos de entrar no reino de Deus. E esse pai do pródigo, irmãos, representa o nosso Deus. Eu acho tão interessante porque o último versículo do Antigo Testamento, o último texto que narra no Antigo Testamento, o último capítulo e o último versículo que está no livro de Malaquias, a Bíblia nos diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. E aí diz assim, o porquê que vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Quando filhos estão desarraigados e distanciados dos seus pais, não tem bênção, não existe comunhão. E nós, como filhos de Deus, afastados e longe de Deus, estávamos condenados. Mas o Senhor Jesus até nós veio, meus amados, para nos resgatar. Veio para nos remir, veio para não condenar. Como ele disse, eu não vim condenar, eu não vim julgar, eu vim salvar, eu vim buscar. E o pai então, lá no pai do pródigo,
né, ele está lá olhando pela estrada, observando a estrada quando o seu filho vem. Ele não foi atrás. Quem na realidade deveria ir atrás é o irmão mais velho. Vamos lembrar de Rubens, quando o seu irmão foi sequestrado pelos demais irmãos, foi colocado numa cisterna e o plano era matar. Rubens era o mais velho, Rubem protege. Rubem não quer que façam mal nenhum, porque o mais velho deveria proteger, o mais velho deveria cuidar do mais moço. Essa é uma lei. E aí o que acontece? Esse mais velho, ele não se preocupa, ele não está preocupado, ele não está nem aí. E meus amados, esse sentimento como irmãos, esse sentimento como igreja nós devemos carregar, amém? De pensar nos outros, de clamar pelos outros, de irmos atrás daqueles que estão longe, daqueles que estão distantes, ok? Vamos observar também algumas características do pai, desse pai, o pai do pródigo, ok? Que todo pai precisa ter. Primeiro, é que esse pai é um pai provedor. E o pai é provedor não apenas da comida, da roupa, do alimento, mas o pai é provedor de uma vida de êxito para os seus filhos. Eu acho tão lindo, irmãos, uma vez eu ministrei aqui, foi acho que uns 2 anos atrás, quando nós ministramos sobre paternidade espiritual, que quando Davi ele vai lutar contra o gigante Golias, e ele vai lá então e junta 5 pedrinhas, e ele coloca no seu alforje, ele vai para a guerra, ele vai para a luta para lutar contra o gigante Golias, e ele pega aquela pedra então, e ele mira, e ele pega e consegue acertar bem na cabeça de Golias, e Golias cai no chão, e aí Davi corre, pega a espada de Golias, e com a própria espada de Golias ele degola, ele mata o inimigo. Eu acho tão interessante, porque quando ele venceu Golias, a guerra contra Golias, Saul, que é o rei, manda perguntar para Abner, o comandante, uma pergunta. Quem lembra? Qual foi a primeira pergunta? Quem é que é o pai dele? De quem é que é o pai dele? Quem é o pai desse vencedor de gigante aí? Quem é o treinador dele? E quando Davi chega, irmãos, com o troféu na mão, que era a cabeça de Golias, e vai entrando lá na tenda, né, aonde está o rei Saul, e Saul simplesmente não chega e diz, rapaz, parabéns, olha, parabéns, que bom que tu ganhou, olha, nós estamos muito felizes. Não, simplesmente Davi aparece na frente dele, Saul faz uma pergunta. Qual é a pergunta que Saul fez? Quem é teu pai? Quem foi teu pai? Primeira pergunta, quem é teu pai? Ou seja, quem é o treinador? Quem é o responsável por essa vitória? Quem é que faz você ser um campeão? Quem tem feito você da sua vida um matador de gigante? Porque imagina, se a criança sabe fazer isso, imagina o pai que ensinou. Geralmente os filhos querem ser que nem o pai, né? O que o teu pai faz é aquilo que você quer quando você é criança, né? Os filhos querem imitar os seus pais. E na realidade são 3 vezes que é mencionado quem é o pai. Ali em 1 Samuel 17. Quem é o pai? Meus amados, os empregados tinham comida em abundância. Vamos lembrar e olhar para o texto que nós lemos de Lucas 15, que esse pai é um pai responsável. Os seus empregados vivem bem. Não é um pai que ele é bom em casa, mas ele é um péssimo patrão, que tem um tipo de vida para a família e para os outros é outro tipo de vida. Não, ele é a mesma pessoa para todos. Ele não é um homem injusto, ele é um homem correto, ele paga certo, ele faz exatamente o que deve ser feito. Os seus empregados, a Bíblia diz, que tinha em abundância, ou seja, debaixo do comando, da administração desse pai, todo mundo vive bem. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, nos diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua própria casa, tem negado a fé, é pior do que o infiel. Ou seja, se a gente não cuida do que é nosso, como que vamos cuidar do que é dos outros? Se nós não cuidarmos dos nossos filhos, quem vai cuidar? Meus amados, sejamos zelosos. E esse pai era um pai zeloso. O pai do pródigo era um pai zeloso com a sua casa, era um pai zeloso com os seus empregados e tudo ia bem. Existem pais que não são provedores. Fale com a sua família, em todos os aspectos, em todos os sentidos.
não sustentam e não são responsáveis. E esse pai era um pai zeloso. E faz-me lembrar do Jairo, que a Bíblia menciona. A sua filha morreu, e Jairo, ele não mede esforços para trazer saúde, cura e o milagre para dentro da sua casa. Quem vai atrás do milagre para sua casa? Jairo, é o pai da família. E um pai tem que pensar isto. Às vezes é as mães que estão orando por milagre dentro da sua casa, às vezes são as esposas que são intercessoras dentro da sua casa, mas nós aprendemos também, irmãos, que usando o exemplo de Jairo, é ele que está indo atrás de um milagre para dentro da sua casa, de um milagre para dentro do seu lar. E esse pai era um pai muito responsável, ok? O pai do pródigo proveu também uma herança para os filhos. Ou seja, ele não apenas, vou viver com o que tem, tá bom assim. Não, ele pensou nos seus filhos, eu vou trabalhar, eu vou juntar, eu vou adquirir, e quero deixar os meus filhos bem. Ele pensa nos filhos. Na realidade, irmãos, a gente deixa de ser egoísta no momento que a gente cria e a gente tem filhos. Porque a nossa vida como um pai não é pensando em si. Aquela pessoa que torna-se um pai, ele está mais pensando naquela criatura, naquela vida tão preciosa que está ali. O trabalho é por causa daquela pessoa, faz hora extra por causa daquela pessoa. Antes de se casar, quem sabe a pessoa era só egoísta, pensava em si, uma roupa boa para si, calçado bom para si, dinheiro para comprar uma moto, dinheiro para comprar um carro, perfume caro, roupas caras e de marca. Agora casou, agora tem filho. Ele só pensa numa coisa, no filho. E essa lição, irmãos, de paternidade, nos faz lembrar, irmãos, e nos ensina a pararmos de não pensarmos só na gente. Um pai, uma pessoa, um homem, quando se torna pai, agora ele está pensando em alguém. E ele sente-se tremendamente responsável por sustentar e por promover e por deixar bem, deixar um legado para os seus filhos. Não apenas um legado material, não apenas um legado de bens materiais, mas um legado de um bom exemplo. Um legado de uma vida com Deus, uma vida piedosa, ok? Então, esse pai, ele provê uma herança para os seus filhos, ok? Meus amados, também, ele reconheceu o direito do seu filho de escolher o seu próprio caminho. Um pai pode trancafiar um filho e dizer, não, eu não quero que você case com fulano, vai ficar trancado aqui até ela morrer. Não, um pai não pode. O filho quer tomar um rumo na vida, às vezes o pai não pode mais trancar. É de menor de idade, a gente tem toda a responsabilidade civil e até criminal sobre a vida dos filhos. Mas os filhos crescem e já não tem mais o que segurar. Esse pai poderia ter dito, não, eu não quero, não deixa, eu não vou permitir. Mas não, esse pai, irmãos, ele deixou. É o exemplo do nosso Deus. Você é livre, meu amado, para fazer o que quer. Embora que não livre totalmente, porque somos escravos. A Bíblia menciona, somos escravos do pecado, e já não tem mais uma liberdade. Tem pessoas que eu quero deixar as drogas e não consegue. Algumas pessoas querem deixar outros tipos de pecado e não conseguem. Na realidade são prisioneiros. Mas esse filho, ele disse, olha, eu quero tomar a minha vida. Eu vou fazer muito mais sucesso que o meu pai. Com esse recurso que tem, esse recurso que eu vou fazer, eu vou multiplicar, eu vou fazer render. E eu tenho uma cabeça muito boa, eu sou uma pessoa boa para negócio, e eu vou conseguir fazer esse negócio, fazer assim andar, e vou me tornar famoso. Meus amados, tem tanta gente, tantos jovens, que sonham e fazem projeto na mente, mas não têm os pés no chão. E aí se quebram. E um pai às vezes dá um bom conselho, para o filho não se quebrar. Para o filho não ir mal. O conselho é bom. O conselho de um pai enriquece. Um conselho de um pai abençoa a vida de um filho, ok? Mas esse pai, o que ele fez? Ele reconheceu o direito do seu filho de escolher o seu próprio caminho. A coisa mais difícil de fazer, irmãos, para um pai, é deixar os filhos tomar suas próprias decisões. A decisão que quer tomar, o caminho que quer tomar. Esse pior momento de dificuldade para um pai, quando, por exemplo, o pai tem uma filha e aquela filha está apaixonada por um rapaz que não gosta de trabalhar, não é chegado no serviço, não para em empresa nenhuma, é uma semana numa, uma semana na outra, não gosta do trabalho, não gosta da empresa, não gosta, tudo tem defeito.
Aí o pai percebe e a filha está apaixonada por aquela pessoa. E o pai diz, minha filha, espera, aguarda. Quem sabe não é pessoa para ti. Espera um pouco mais. Mas a menina está apaixonada, está perdida com a sua paixão e se aventura naquele casamento. E aí depois, dificuldade, lutas, problemas, vem a gravidez e vem toda uma série de dificuldades, mas o pai estava advertindo, filha, não é um bom moço para ti. Porque um pai só quer o melhor para sua filha. Um pai só quer o melhor para os seus filhos. Ok? Então essa grande dificuldade. E às vezes Deus, meus amados, Deus permite que nós venhamos fazer as nossas escolhas e traçar o nosso próprio caminho. Mas conforme a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece certo, parece reto, mas seu caminho são caminhos de morte. Se nós escolhermos o caminho errado, nós vamos pagar o preço por escolher o caminho errado. Se esperarmos se esperarmos em Deus, aguardarmos em Deus, aquilo que Deus tem para nós, certamente é o melhor. A Bíblia diz, eu sei que plano tenho para vocês, planos de bem e não de mal. Deus tem sempre um plano melhor. Mas às vezes a nossa ansiedade, a nossa pressa, acaba nos levando por caminhos de morte. Ok? O filho pródigo, meus amados, foi tão longe no pecado, tão longe, que levou ele a desperdiçar então toda a sua herança. A Bíblia vai narrar como é que terminou a vida dele. Ele terminou no chiqueiro, querendo comer as sobras. Vamos entender um pouco mais a cultura. Para o judeu não cria porco. Vamos lembrar que quando Jesus vai a uma outra terra, a terra dos gadarenos, não são judeus, e eles criam manadas de porcos. O judeu não cria porco, porque o porco para o judeu é um animal contaminado. Então o judeu não come porco, o judeu não trata porco, o judeu não vende porco, porque o porco é animal imundo. Interessante que o texto aqui vai trazer, não assim, estava cuidando ovelhas, rebanhos, não, porcos. Exatamente assim, aquilo que seria uma humilhação para o judeu, a vergonha para o judeu, um desprezo para o judeu. E esse é o lugar que o pecado vai conduzindo e vai levando a pessoa, ok? Mas sempre uma saída. Os filhos rebeldes sempre precisam saber que pode voltar para casa. E é isso, meus amados, que o texto vai nos ensinar. Que o filho, embora tão longe, tão distante, tão humilhado, fracassado, um menino que não sabe escolher certo, que arruinou a moral da família, destruiu os bens da família, mas a lição vai nos mostrar que esse pai, que fala em Lucas, que é o nosso próprio Deus, ele sabe receber o seu filho, e ele sabe abraçar o seu filho, ok? Também esse pai, ele exerce o papel de sacerdote da sua família. Isaías 38, verso 19, diz, o pai aos filhos faz notória a tua verdade. Quando o filho pródigo caiu em si, ele se lembrou do seu pai, e acima de tudo ele sabia que o seu pai ainda amava, ele ainda sabia que o seu pai amava, amém? Ele tinha certeza. Ele disse, olha, por que eu estou nessa situação? Na casa do pai, até os jornaleiros, até quem recebe menos, tem comida, tem fartura, tem abundância. Eu vou voltar para a casa do pai. E eu vou dizer, pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, e eu não sou mais digno de nada, mas por favor me dá uma vaga, me dá um trabalho, me dá um emprego, para que eu possa ter o que comer e levar a minha vida. Ok? Então, meus amados, esse pai, ele era um pai que intercedia. O fato que a Bíblia nos mostra que ele estava quando o filho vem pelo caminho e que ao longe esse pai vê o seu filho voltando. A Bíblia menciona, estando ainda longe, lá no versículo 20, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Três verbos aqui. Esse pai correu, abraçou e o beijou. Correu, abraçou e o beijou. Interessante que a Bíblia diz que ao longe ele viu, porque esse pai orava pelo filho. Esse pai clamava pelo seu filho. Esse pai intercedia pelo seu filho.
E estava diante de Deus orando pelo seu filho, desejando que o filho voltasse, orando e pedindo que Deus trouxesse ele em segurança, que trouxesse o seu filho de volta. Por isso que sempre o seu olhar estava para aquela estrada, estava olhando para aquela casa, aquele lugar. Meus amados, me faz lembrar um pai na Bíblia que é um pai top, um pai excelente que era Jó. A Bíblia diz que Jó de madrugada se levantava e orava pelos seus filhos. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, um homem reto e que se desviava do mal. E que chegava nas madrugadas para oferecer seus sacrifícios ao Senhor e orar pelos seus filhos para que, porventura, os seus filhos em pensamento tivessem algum tipo de pecado contra Deus. Era um pai que intercedia, era um pai que clamava. E o pai do filho pródigo me faz muito bem lembrar Jó, que de madrugada se levantava para orar pelos seus filhos. E nós, pais, precisamos, meus amados, precisamos aprender a sermos intercessores da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. Você não é pai, mas você é filho, que você possa contemplar e saber, meu pai está orando por mim. Certo? Você não tem mais pai biológico, mas um pai espiritual que está zelando, um discipulador que está zelando por você, o líder de aprisco, o teu pastor orando por você, a gente orando, intercedendo por você. Você que é pai espiritual, esteja orando pelos seus filhos, clamando e intercedendo pelos seus filhos. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, porque o diabo, o nosso adversário, a Bíblia diz que anda ao derredor, fazendo o quê? Procurando quem possa tragar. Então que estejamos desarmando, que estejamos protegendo em oração, certo? Aos nossos filhos. Meus amados, porque se nós não orarmos pela nossa família, eu faço uma pergunta, quem vai orar? Se nós, pais, não orarmos pelos nossos filhos, quem vai orar? Se as mães não orar pelos seus filhos, quem é que vai se levantar diante de Deus para levantar um clamor pelos seus filhos? Você já dedicou um dia de jejum e oração em favor do seu filho, em favor da sua casa, em favor do seu lar? Esse pai estava olhando pela janela, olhando pela porta ao longe, porque ele orava, ele intercedia, ele clamava pelo seu filho, ok? Então ele estava em estado de intercessão, ele estava em oração para seu filho voltar para casa. Outra coisa que nós aprendemos com este homem, que ele não condenou ou julgou o seu filho. O seu filho voltou para casa, voltou com o coração quebrantado, voltou com o coração arrependido, porque realmente ele estava arrependido das suas atitudes, das suas ações, ok? Mas ele não chegou culpando, ele não chegou brigando com o filho. Ele diz, agora tu veio, vem cá, senta aqui agora tu vai ouvir. Não. Ele não recebe com xingões. Ele não chega humilhando o menino. Tem pessoas, amados, que já estão humilhadas por aquilo que já passaram na vida. Tem pessoas que estão com o seu coração despedaçado. Há pessoas que, às vezes, elas caem em um determinado pecado, ela confessa, ela abre o coração, ela abre a sua alma. E o papel não é chegar e arrebentar a pessoa pelo meio e destruir. Não, mas pelo contrário, é fortalecer para a pessoa não mais cair. E ajudar a cercar e fortalecer. Não é ser conivente, dizer eu concordo que você continue a viver no pecado e no erro. Não é isso, o pai não estava fazendo isso. Mas olhe como esse pai agiu. Esse pai corre, abraça e beija. O beijo, meus amados, era um grande sinal. Era um sinal de fidelidade, era um sinal de uma aliança, era um sinal de uma amizade verdadeira e genuína. E vamos lembrar que Judas, ele dá um beijo em Jesus, que era um beijo mentiroso, era um beijo exatamente de um traidor, mas era um sinal de que havia um vínculo de amor, de carinho, de afeto. E esse pai abraça, dizendo, tu é meu filho. Eu estou feliz que você voltou. Eu estou contente que você está de volta. Era esta mensagem que o pai faz. E interessante que o menino, o moço, o filho, ele já está pensando, bom, eu vou dizer, quando o pai chegar, eu vou dizer, pai, eu pequei, eu transgredi contra ti, pequei contra ti, contra o céu, eu não sou digno de ser chamado mais o teu filho. E ele ensaiou isso,
Porque na terra onde ele estava, na humilhação, ele ensaiou a fala. Quando ele vê o pai, é isso que ele vai dizer. Mas eu acho tão interessante, irmãos. Porque quando a Bíblia diz que estando de longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Interessante que foi o pai que foi até ele. O pai não ficou lá esperando, batendo o pé assim, brabo, com a cara braba, não. O pai foi correndo. O pai, meus amados, é que foi em direção ao filho correndo. Foi a ação do pai. E é nisso que eu vejo a ação de Deus sobre nós, que é Deus que veio ao nosso encontro. É Deus que nos abraçou. Através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, morrendo por nós, foi Ele que nos abraçou. E aí então, depois que o pai vem correndo, depois que o pai vem e abraça, depois que o pai beija, o filho então diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas, observe bem, versículo 22 diz assim: Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ou seja, o pai acho que nem ouviu direito o que o filho estava dizendo. Mas na realidade, irmãos, esse filho mostrou-se um coração quebrantado e um coração arrependido. Salmo 51 nos diz que um coração quebrantado, um coração arrependido e contrito, o Senhor não despreza. Aquilo que o Senhor diz que o que Deus quer não são sacrifícios de animais, sangue de animais sendo derramado, mas corações quebrantados. Disto o Senhor se apraz, e exatamente o pai encontrou no coração desse filho, um coração arrependido. E a atitude desse pai não foi uma atitude tão dura, tão severa, mas encontrou um coração duro assim. Quando o coração é duro, às vezes o pai age de uma maneira mais dura, mas esse pai agiu com o coração, irmãos, totalmente receptivo ao seu filho, ok? O pai não ficou dizendo: não me vem com choro, se tu volta para cá porque tu está arruinado, está quebrado, é assim que tu vem, seu interesseiro. Não, o pai não disse nada de acusação contra o filho. O pai, pelo contrário, disse: olha, depressa, prepare o boi gordo, prepare a melhor roupa, traga um anel, tragam também sandália para botar nos seus pés. É esta necessidade, irmãos, que Deus vê. Aí você imagina como você se chega a Jesus, você chega todo arrebentado, você chega todo destruído. Aí Deus vem correndo ao teu encontro, Deus te dá um beijo, Deus te dá um abraço. Ele diz: que bom que você veio. E Deus nos acolhe nos seus braços, e Deus nos atrai através do seu amor. Eu acho tão lindo que o pai teve compaixão do seu filho. Meus amados e pais, precisamos sim ser homens de compaixão. Não deixar fazer o filho o que quer e seguir a vida que quer também, ao ponto de conviver e aceitar coisas hediondas dentro de casa. Não, a própria Bíblia mesmo diz que jamais deve ser afastado a vara da criança, porque a criança tem muita estultícia no coração. A criança faz o que quer, a bagunça que quer, e é responsabilidade dos pais educar os seus filhos, porque se desde pequeno a criança quiser fazer o que quiser, depois de adulto também vai saber. Os pais precisam saber colocar limite nos filhos. Se possível, necessário for, usar a vara é bíblico, mesmo que se ensine alguma coisa que a lei da palmada, e acho que é bom a lei da palmada ser restringida, porque tem pais que espancam os filhos, tem pais que não sabem educar, ou corrigir de maneira certa, e acabam criando filhos revoltados, mas também as mães, os pais, não podem estar passando a mão no filho, e achando coisa mais linda quando está fazendo coisas sem absolutamente limite nenhum. Não. Mas esse pai, irmãos, ele está recebendo o seu filho com muito amor, com muito carinho, ok? Ele amava os seus filhos de maneira igual também. Ele não era um pai que amava mais um filho e o outro desprezava. Isso nos mostra no texto, quando o filho mais velho ouve música na sua casa, e ele vai perguntar: o que houve? E ele vai dizer: olha, o teu irmão voltou, são e salvo, está bem. Graças a Deus está bem. E aí teu pai mandou então matar aquele novilho cevado, gordo, aquele preparado para a festa, e mandou fazer uma festa para ele. Aí esse filho mais velho se recusa de entrar em casa, conforme o texto diz, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho, estando no campo, quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Verso 27, este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele.
Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo. Verso 31, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tem é teu, não é meu, é tudo teu. Mas ele diz o seguinte: mas tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O que esse pai está querendo fazer? Apaziguar a inimizade de um irmão com o outro. Porque para ele todos os filhos são importantes. Tanto aquele que é retinho, corretinho, quanto aquele que é o desperdiçador. Quando aquele que não sabe guardar, economizar, enfim, não sabe fazer as suas contas, não sabe conduzir e prosperar, né? Não sabe ser organizado, mas o pai ama todos igual. Mostra aqui, meus amados, que ele amava igualmente a todos os filhos. Não é um filho mais especial e vai receber mais do que o outro, mas ele fica indignado porque o pai nunca fez festa. Interessante, irmãos, que quem faria a festa era ele. Era esse irmão, porque ele é dono de tudo. Os animais são dele, a terra é dele, a fazenda é dele, os empregados são dele. O pai morre, ele é dono de tudo, porque ele já recebeu. Versículo 12, o pai repartiu entre os dois os bens. Mas ele nunca quis celebrar, ele nunca quis fazer esta festa. Meus amados, eu quero concluir aqui a mensagem, para nós orarmos a Deus. A Bruna já pode ir passando aqui. Meus amados, esse pai, ele amava os dois igual. Não mostrou favor para mais um filho do que o outro. Ele amava o filho mais velho, que tinha escolhido ficar com ele. Mesmo que o filho mais moço tinha desperdiçado a sua vida, esse pai ainda continuava a amar e não hesitou em restaurar o filho mais moço. Independente de saber se os nossos filhos escolheram certo ou errado, ok? Eles precisam saber que os nossos filhos, eles precisam saber que o pai ama. Meus amados, essa é a mensagem de Deus. Essa mensagem que Deus quer passar para nós. Não importa o quanto é que Deus investiu para nos resgatar. O pai investiu tudo. Nós, seres humanos, raça caída, nós desperdiçamos tudo. Nós arruinamos, o mundo está na bagunça. A política nossa está um caos. Roubalheira por tudo que é lado. Nós estamos envergonhados como nação. O pecado se espalhou e há uma tendência cada vez mais as coisas moralmente piorarem. Somos perdidos. Mas graças a Deus, nós temos um irmão mais velho diferente, que é Jesus. E ele veio até nós. Ele não teve a atitude desse outro irmão. Olha o que tu fizeste. Olha a festa que tu está fazendo. Olha a festa que tu está fazendo em São Leopoldo. Aqueles que se voltaram agora para ti. Tu recebe ele assim. E a Bíblia diz que na presença de Deus, na presença dos anjos de Deus, há uma festa. Os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. É esta festa, meus amados, que tem diante do nosso Deus, quando o nosso coração se volta para Ele e Jesus se alegra conosco. Diferente do irmão mais velho. Esse irmão mais velho, ele não está pensando em si. Ele não celebra com a vida. Ele celebra com os bens. Ele celebra com o legalismo. São essas coisas que para ele é satisfação. Mas a satisfação do pai é ter os seus filhos perto. Amém? Nós vamos ficar em pé. Como pais, amados, vamos saber que nós temos um papel tão importante. Pais espirituais, pais biológicos, pais do coração, aquelas que são mães espirituais. O apóstolo Paulo diz: eu vos gerei. Paulo considerando como filhos preciosos e amados. Meus amados, que nós venhamos seguir e que nós venhamos andar com o exemplo do nosso Pai Celestial. Amém? Acolhendo vidas. Esse é um dos nossos propósitos, dos nossos apriscos, acolhendo vidas, amando todos. Que Deus nos use, que Deus use a vida de cada um de nós,
para nós demonstrar o amor de Deus. Amém? Para nós demonstrar a grandeza e o amor do nosso Deus. Esse Pai precioso, esse Pai maravilhoso, que mesmo nós tendo pecado, mesmo nós tendo nos distanciado, Ele vem até nós, Ele envia o Seu Filho amado até nós, para nos resgatar e nos trazer de volta para Ele. E Jesus fez isso. Amém? E Ele disse: eu vou para o Pai. Eu vou preparar lugar, para que onde eu estou, vocês estejam também. Nós vamos orar a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar e vamos interceder. Você tem filhos? Ore e interceda por eles. Se os filhos são pequenos, ore e interceda por eles. Seus filhos ainda são recém-nascidos, são bebês, ore e interceda por eles. Sempre orei pelos meus filhos, tenho orado pelos meus filhos. Antes de nascer já orava pelos meus filhos. Vamos aprender isso, irmãos, de uma grande responsabilidade e alegria que nós temos, orar pelos nossos filhos. Podem estar longe geograficamente, mas que esteja sempre perto do nosso coração e das nossas intercessões, em nome de Jesus. Vamos aprender como este Pai também a saber perdoar. Vamos olhar para Jesus, que na cruz do Calvário Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Vamos aprender a perdoar. Às vezes um filho entristece, às vezes um filho causa uma dor no coração do pai, mas vamos aprender, meus amados, vamos aprender isso, esta lição desse pai que sabe perdoar o seu filho. Aprenda a fazer festa também para os seus filhos. Vamos festejar, pois grande é o amor do nosso Deus. Fiel é o Senhor para com a sua palavra. Que o Senhor dê sabedoria a vocês, a todos nós que somos pais. Eu gostaria de nesta noite orar por todos que são pais. Eu gostaria de chamar vocês aqui na frente para nós termos um momento de oração. Amém?